Mas agora, para tudo, que nós vamos receber diretamente da Itália a Mariela Pitari, a economista Mariela Pitari. Tá? Ela escreveu um artigo bastante importante que teve muita repercussão nos meios de esquerda aqui do Brasil, no site da Boitempo, com esse título: O ajuste fiscal de Haddad, ou ainda, como implodir a esquerda brasileira, aqui é mais os progressistas brasileiros, né? E permitir o retorno do neofascismo. A Mariela Pitari, ela é doutora em Direito Comparado pela Universidade de Turim, é mestre em Economia, Direito e Finanças pela mesma universidade, mestre em Direito pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, defensora pública do Estado do Ceará e professora na Freie Universität Berlin. Então, junto com a autora, olha que interessante e que relevante a presença da Mariela. Junto com a autora, a Clara Mattei, é um livro já, apesar de recente, é uma referência, antológico, já é um livro considerado antológico na literatura econômica em nível global, inclusive. Clara Mattei escreveu A Ordem do Capital, como os economistas tentaram a austeridade e abriram caminho para o fascismo. Está lá a foto da Clara Mattei. A Mariela Pitari escreveu, junto com a Clara, a apresentação do livro. Então, uma presença para nós muito importante hoje aqui, para falar desta dinâmica da construção do fascismo através da austeridade na política econômica do governo Lula. Mariela, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado você, Mauro. Eu não sei se o áudio tá bom, dá para ouvir? Ótimo, tá ótimo, dá sim. Super dá para ouvir. Bom, em primeiro lugar, super parabéns, né? Porque realmente fazer a nota a edição brasileira da Ordem do Capital não é para qualquer uma, ou qualquer um realmente, e a sua qualificação é muito impressionante, né? Na semana passada você escreveu, então, não, duas já faz um pouco mais, né? Este artigo que teve bastante impacto aqui sobre como a austeridade brasileira pode implodir a esquerda, os setores progressistas, e permitir o retorno ao neofascismo. Mariela, de que trata esse o artigo, que me parece que ele vem na esteira da apresentação ao livro de Clara Mattei, né? Exato, Mauro. Quando eu escrevi a introdução à nota brasileira, as circunstâncias políticas eram um pouco diversas, né? Existia aquela discussão sobre como seria a transição da presidência do Bacen, e essa transição já ocorreu, mas o que eu procurei fazer no artigo, e que eu percebi que às vezes gerou uma repercussão, que tipo de autocrítica é essa que a esquerda faz, mas eu tentei aplicar os pilares da austeridade, né, no nosso contexto político atual. O livro ele faz uma reconstrução histórica da austeridade dentro do próprio capitalismo e não como exceção, para poder trazer a economia a um determinado parâmetro, as medidas de austeridade são implementadas. Não. O capitalismo já nasce com essa semente dos três pilares que tem por vocação enfraquecer a classe trabalhadora. O pilar monetário, fiscal e industrial. Quer dizer, enfraquecer o trabalhador, enfraquecer o Estado, acabar com as políticas sociais e criar uma política monetária altamente regressiva, que gera uma transferência de renda para as elites financeiras, né? Eu tentei aplicar essas premissas no nosso contexto presente e o resultado foi o mesmo, né, das conclusões que o livro leva, que é algo que é constituinte da própria ideia de capitalismo, de manter essa opressão, de manter uma hostilidade, de manter a hostilidade entre as classes sociais. A gente vê muito hoje no Brasil o discurso: existe uma ascensão da classe média, e isso faria com que fosse necessário arrefecer as disputas, né, entre as classes sociais. Mas não é o caso, porque apesar de existir um incremento de renda, porque o PIB cresceu consideravelmente, né, isso é estatística, isso foi produzido, mas isso não gera um sentimento que nós podemos nos confortar
e assistir essa transferência direta de renda através do aumento da Selic, através de uma política monetária que restringe o crédito à população, porque isso não propicia um discurso emancipatório para o povo. Entendeu? Então, eu fiz isso, eu tentei só aplicar premissas da economia, de uma economia heterodoxa, que é o que a Clara Matei vem fazendo, né? E quais você acha que são os principais vetores da gestão da economia brasileira, ou da política econômica do governo Lula, executada por Fernando Haddad, nesse momento? A principal diferença, inclusive, que eu vejo em relação a quando o Lula subiu para o poder no início dos anos 2000, é, sobretudo, a política da austeridade no aspecto monetário, que é sanear a economia, que é conter a inflação, mas toda vez que a gente usa o discurso de sanear a economia e conter a inflação através do único instrumento monetário que parece que os economistas conhecem, que é o aumento da taxa de juros, você gera uma diminuição do acesso ao crédito pela população, um encarecimento do crédito, uma diminuição da taxa de emprego, e isso é extremamente nocivo para a sociedade. Então, às vezes, o que eu me questiono é com tantos instrumentos que existem na política econômica, por exemplo, aumentar a produtividade, por exemplo, investir na infraestrutura do país para gerar um crescimento da produtividade, você tem que tratar da política de juros que transfere a renda diretamente do orçamento público para os bancos. E isso não mudou, infelizmente, quem sucedeu o neto do Delfim Neto, né, no Banco Central, continua aplicando a mesma política monetária, que tem uma projeção de crescimento até março. Isso vai na contramão do que proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, que é não destinar o orçamento público ao pagamento do interesse da dívida, e sim à expansão do Estado Social. Por que não? Por que nós temos que implementar uma política de austeridade contra o povo? Temos de discutir os centavos do aumento do salário mínimo. Não podemos ficar alicerçados nessa premissa, sobretudo se nos alinharmos com a política econômica heterodoxa, inclusive para fazer frente ao que vai acontecer no país nos próximos anos com esse governo de Trump. Então, mas essa é uma questão que eu queria te perguntar, porque o que vocês tematizam no livro, o que a Clara Matei tematiza e vocês trazem na introdução, você traz na nota edição brasileira, é que esta política do governo, econômica do governo Lula, não é uma política brasileira, é uma política que segue uma tendência dos mal chamados, como diz Jones Manuel, governos progressistas do mundo. Mutatis mutandis é a política que o Biden seguiu nos Estados Unidos, é a política que o Scholz seguiu na Alemanha, que o Macron seguiu na França, com diferenças, claro, nacionais. Mas me parece essa lógica da austeridade, essa lógica do neoliberalismo com um discurso mais ou menos progressista é comum a esses países todos, né? Exato, é a política do Friedman, do Chicago Boys, que parece que não tem uma saída para essa discussão. Não foi discutido outros programas de governo que envolvem aumentar a produtividade, incluir as pessoas na força de trabalho com acesso à educação, para que o país cresça de uma maneira que não precise cortar no crédito, não precise combater a inflação com a política de juros. Essa política é exatamente a política de austeridade que foi forjada lá no início do século XX, entre as elites da então hegemonia global, que compreendia a Inglaterra. O estudo da Clara, ela foi exatamente na Inglaterra e na Itália, de como foi forjado dentro do fascismo essa política da austeridade. Então, assim, talvez, às vezes, como os fatos históricos ficam meio destacados, a gente tem a questão da Guerra Fria, que foi quando os Estados democráticos sociais entraram com um programa de mais investimento para o Estado social, de mais gasto público, e esqueceu-se qual foi o início da discussão.
O início da discussão surgiu ali no início do século XX, exatamente para conter as massas. Ela escreve de um ponto de vista de uma esquerda altamente consolidada, que é a esquerda de Gramsci, dos movimentos operários italianos, do que era então o Partido Comunista, e como foi essa transição que o fascismo propiciou para silenciar através do populismo, dessas outras políticas que vieram a surgir até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, e a gente vive ainda as consequências do pós-guerra, enfim, digamos que a gente vive hoje uma Guerra Fria reconfigurada, porque não tem uma alternativa. A alternativa ao autoritarismo é o quê? É também uma democracia que implementa essas premissas da austeridade. Nenhum dos dois modelos são emancipatórios. Então, assim, esse é o grande risco, que as pessoas sufocadas por todas essas políticas econômicas que dos dois lados não propiciam ao trabalhador de se emancipar, corre o risco de, novamente, ter figuras extremamente autoritárias subindo ao poder. No mundo, não só no Brasil. Tem alternativa, de fato, concreta? Porque o discurso deles me parece que é um segmento daquele discurso lá atrás do Fukuyama, que é assim, não tem alternativa. É isto ou caos. Não existe alternativa a este modelo de austeridade. É o discurso do governo brasileiro, é o discurso do governo Biden, é o discurso desses governos neoliberais todos. Não tem outro caminho. Tem outro caminho, Mariela? Tem o caminho de uma nova geopolítica global. Porque quando a gente percebe a aliança, os BRICS que se formam para discutir quais são os meios de transação, será que nós vamos poder viver para sempre vítimas, né, do parâmetro dólar, como aquele que controla? Porque os Estados Unidos podem praticar a política de juros que eles quiserem. O Trump, inclusive, disse que quer que as taxas de juros sejam reduzidas. Mas será que esse é o parâmetro que nós devemos viver? Ainda, de uma certa forma, na economia clássica, que a única maneira da gente conter e sanear as contas do nosso país é aplicando a cartilha do FMI, a cartilha do Banco Mundial, que é a cartilha o quê? Contas saneadas, quer dizer, contas saneadas de orçamento, gasto público social tendente a zero, para pagar o serviço da dívida, né, aniquilar as lutas sociais, aniquilar a ampliação dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores e tentar ter uma balança comercial superavitária. Isso não é alternativa. A alternativa é justamente um novo rearranjo geopolítico, porque nós estamos inaugurando agora uma nova geopolítica global, no qual vai ser mais plural, vão ter mais atores podendo discutir essa política global, na qual as transações sejam mais equânimes, porque não existe uma simetria entre as forças que estão no poder agora. A gente viu até do ponto de vista militar do que está acontecendo agora. Os Estados Unidos têm mais de 900 bases militares no mundo para assegurar o domínio do dólar deles. Agora o Trump quer criar, inclusive, uma competição do dólar com as moedas das corporações. E é por isso que a gente teve aquelas três figuras, o Musk, o Zuckerberg e o Bezos, à frente do gabinete dele. Porque a ideia dele é de trazer não uma competição dólar como nós queremos na geopolítica multipolar, mas exatamente para as corporações esvaziarem o Estado americano e os países subjugados precisarem ficar à mercê das oscilações do dólar. Isso não resolve. Pera, que agora você trouxe uma questão que não estava colocada. A leitura que se fez, em geral, da presença dos barões das plataformas na posse do Trump, com aquele destaque todo, foi uma leitura a partir da política, do controle das comunicações a nível mundial, né, dos novos barões, como você falou, do capitalismo. Mas você está trazendo uma leitura diferente que tem a ver com a questão econômica propriamente dita, e aí você faz uma relação que eu não entendi bem, explica para nós, do dólar bitcoins, né? Inclusive teve uma ação do Trump na véspera da posse nesse universo dos bitcoins. Explica isso aí, por favor. Em 2022, o Biden, ele editou uma medida provisória na qual eles estavam concebendo uma moeda digital do Banco Central, certo? Isso estava sendo estudado como uma alternativa
às criptomoedas em geral, né, da iniciativa privada, que não tem autoridade central controlando. O que aconteceu? Quando o Trump entrou, apoiado por esses os três maiores representantes do mundo corporativo global, né, o Trump revogou essa medida provisória que o Biden tinha promulgado lá atrás e também disse que fosse criado um grupo de estudos para poder entender como é que o Banco Central americano pode operar um banco de criptomoedas em geral. E isso fez o preço das criptomoedas dispararem, sobretudo o Bitcoin. O que eu vislumbro que seria uma maneira de esvaziar o Estado de uma maneira ainda mais nociva para a sociedade e transferir renda sem tributação e sem passar por uma política monetária, seria exatamente abrir as portas para esse mercado paralelo que não sofre controle do Estado. Uhum. É um risco da gente esvaziar a própria noção de Estado, porque o Estado tem em uma mão o monopólio da violência e na outra mão o monopólio da moeda. Uhum. O fim desse monopólio, ou pelo menos uma competição paralela com outros tipos de moedas que não passam pela autoridade dos bancos centrais, é extremamente perigoso para a nossa própria ideia de Estado. Então, assim, eu acho que ele deu um passo além da própria ideia de austeridade. E está sendo uma tentativa. Isso aí ainda está em fase de experimentação. Porque ninguém sabe onde isso vai parar. Ou seja, tem um desenho, como você falou, que vai além da questão da austeridade, né? Ou melhor, que talvez seja a resultante final desse processo da austeridade, que é a liquidação do Estado, né? Que é a tentativa de colocar mais do que nunca o Estado sob controle das grandes corporações, inclusive as grandes corporações controlando a emissão de moeda no planeta, é isso? Exato, porque se você acaba com o intermediador, que é o Banco Central, que valida todas as operações que acontecem de transação de moeda, você está transferindo o poder a uma entidade que você não conhece. Isso é a vitória dos anarcocapitalistas. Uhum. É um processo gradual, um processo difícil de entender, porque o anarcocapitalismo é pouquíssimo estudado. O anarcocapitalismo hoje está de mãos dadas com o neofascismo. São movimentos que não se estranham, são movimentos que estão caminhando juntos e que ainda são muito desconhecidos. Então, é um processo gradual que até para as nossas formações de base econômicas, é difícil de entender como assim surge uma nova moeda blockchain que não passa mais pela autoridade central, que vai poder operar, que vão ser ambientes isolados, ambientes que não dependem da jurisdição estatal, que não dependem da geografia estatal, que não dependem de um banco central. Como é que um país pode funcionar do ponto de vista monetário e fiscal se a emissão de moedas dele está sob a berlinda? Ninguém sabe onde isso vai parar. O Trump acabou de entrar. Primeiros dias de mandato, ele baixou essa medida provisória. Eu posso até olhar depois o nome, porque assim, é um nominho comprido, ainda não vi o número da medida provisória em si, mas já diz muita coisa. Sim. Agora, é curioso, porque você tem essas medidas todas dessa ofensiva, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos são um império em franca decadência. Eu nunca partilhei, sabe, Mariela, da tese de que não, está acabando, o império está caindo. Nunca achei que é isso, achei que o processo é bem mais longo do que as pessoas, nossa vã filosofia pode supor. Mas o que você está me dizendo é que tem uma tentativa de conter essa decadência do império americano e da crise capitalista por saídas ainda mais radicais. Então, é isso? Eu acho que eles estão se reconfigurando. As bases da austeridade que surgem com o próprio capitalismo, elas vão se manter, porque elas são necessárias para oprimir. Não tem uma maneira de ampliar o Estado social e, ao mesmo tempo, oprimir a classe trabalhadora. Então, as premissas que a Clara tem no livro da austeridade dela, que surgiram no início do século XX, elas não serão abaladas. Porque dentro da sociedade também está se criando o quê? Um conceito de guerra civil como nunca antes visto. Para isso, eu gosto muito de relembrar o Agamben, que ele tem um livro bem pequenininho chamado Stasis, que é a guerra de todos contra todos.
Então, talvez seja a maior estratégia que eles já criaram para se reconfigurar, se alinhando. Não é mais o poder econômico que controla os políticos. Eles são políticos. Eles entraram na política para poder controlar de dentro. É como eu coloquei quando eu fiz a minha crítica ao aumento da taxa de juros, a essas políticas de austeridade no Brasil, é controlar sem concessões. Porque até então a ideia de social-democracia pressupõe concessões. Quando essas concessões são suspensas, a gente está na iminência de viver o que foi o período da queda da República de Weimar, na Alemanha, né, que deu ascensão ao nazismo. A gente está na berlinda de movimentos muito mais perigosos, até mais perigosos do que o Fukuyama diz que é a nova era neoliberal, a era do liberalismo. Não tem mais luta, não tem mais dicotomia, aquela dialética hegeliana do mundo soviético com o mundo capitalista se desfez, foi fragmentada, e agora a gente tem uma nova era. Não, é exatamente, eles estão agora com a possibilidade de controlar sem oferecer contrapartida. É a gig economy, que acaba com a capacidade do trabalhador de reivindicar seus próprios direitos, de se sindicalizar. É o fim da contribuição sindical, né, que a gente já viu lá atrás, na época do Bolsonaro, que infelizmente, né, até onde eu saiba, não foi reimplementada. Então, assim, a gente tem várias dinâmicas que estão erodindo com a própria coesão do tecido social, que permita uma associação para lutar por aqueles direitos. Ou seja, você entende bem, você tem um processo sem precedentes de apropriação do Estado pelos grandes capitalistas, aí o sistema financeiro, plataformas e outros grandes capitalistas, né? E, ao mesmo tempo em que esse fim, vamos dizer assim, dos intermediários, né, dos políticos tradicionais como intermediários, a este movimento corresponde um outro, que é também retirar dos bancos centrais a capacidade de controle sobre as moedas, com as bitcoins assumindo o lugar das moedas tradicionais, ou até no caso do próprio dólar. Ou ainda competindo. Só a competição já propicia, se você tem um ambiente todo fechado, onde as disputas são, né, resolvidas naquela plataforma, que as transações são concatenadas com moedas dentro da própria plataforma, que a troca de informações é dentro da própria plataforma, que aí vem a questão do capitalismo de vigilância, de um livro que eu acho bem interessante, não sei se ainda foi traduzido, da Shoshana Zuboff, que ela fala que a nova moeda, né, de apropriação do capitalismo, a nova mais-valia é a informação. Né, são os nossos dados. Então, você tem hoje um ambiente novo da corporação que consegue se destacar do Estado, que ele não precisa mais do Estado-nação para legislar, para emitir moeda, para trocar informações, para se apropriar da mais-valia de dados das pessoas. Então, assim, qual vai ser o papel do Estado? Se ele não consegue tributar, se ele não consegue fazer com que as leis trabalhistas, por exemplo, se apliquem, para pelo menos ter uma equação menos injusta, né, de troca de mais-valia com o capital. Então, resta pouco, essa é a minha preocupação. Eu acho que a esquerda tem que se unir agora, mais do que nunca, de impedir que se instaure essa guerra civil na qual as corporações vão livremente passar a disputar com o Estado por essa hegemonia, e retornar aos pilares para os quais nós votamos nos programas de esquerda. Que é exatamente proporcionar que os direitos sejam consolidados, que os direitos sociais, a emancipação, o acesso à justiça, eu vejo tudo isso como uma coisa só, não é uma crítica perdida no meio de... Assim, é difícil dizer, porque os pilares estão ali, se você está aumentando os juros, se você está cortando o gasto social, se a única coisa que o governo pretende é um superávit primário, você, de certa forma, está concordando com essa economia ortodoxa que não traz uma ascensão social.
Já falei, vamos preparar o lombo que amanhã começa a reunião do Copom, vai até quarta no final do dia, vamos nos preparar que vem mais uma cacetada. Tá todo mundo dando de barato que a taxa de juros vai subir mais um ponto percentual, pelo menos, para 13,25. Por sinal, acaba de sair, deixa-me ver aqui, olha só, acaba de sair o Boletim Focus, que é, né, Mariela, é a bíblia do Banco Central, né? O Banco Central diz, e o próprio Galípolo diz isso, que eles se orientam pelo Boletim Focus, né? São 140 dirigentes de instituições financeiras, só eles que respondem esse boletim e dizem para que lado a economia vai. Olha aqui, projeção deles da taxa Selic, 15% no final do ano. Portanto, vai subir ainda mais. Eles dizem também que a inflação vai subir mais do que estava previsto, vai para 5,5% e que o câmbio vai ficar em R$6 até o final do ano. Ou seja, vem cacetada. Queria encerrar com uma pergunta, então, voltando para o Brasil. No seu artigo, você faz uma crítica muito ácida a duas medidas, especialmente do pacote de Haddad do final do ano. O BPC e o reajuste, a pedra que foi colocada sobre o reajuste real do salário mínimo. Você quer comentar um pouco essas duas linhas de combate do Ministério Lula ou de Fernando Haddad contra os trabalhadores? Olha, quem trabalha com o povo sabe quanto o BPC é importante. Eu vi até o Jonas Manuel falando sobre a importância do BPC para pessoas que nunca vão conseguir se aposentar. Desculpa, eu não te vejo mais. Eu não sei o que aconteceu. Desculpe. A questão do BPC sempre foi um dos mais importantes pilares de redistribuição de renda para o trabalhador, certo? As pessoas que não conseguem se aposentar, eles acreditam piamente que o benefício de prestação continuada é uma espécie de aposentadoria. Então, diminuir isso é uma política altamente regressiva. Então, assim, a minha visão sobre o BPC é que o BPC é fundamental. A outra é o salário mínimo. Tanto é prova que aumentar os juros não é a melhor alternativa de saída de qualquer tipo de crise que o país enfrente, que a inflação não é contida. O problema da inflação, às vezes, é produtividade, não é necessariamente uma política de juros. Então, dos cortes que poderiam ser promovidos, ou não aumentar o salário mínimo como era inicialmente previsto, né, no arcabouço fiscal original, não age em detrimento da população. Então, essa é só a minha visão. O BPC, quem conhece, quem trabalha com a realidade das pessoas mais carentes, sabe que nos interiores, as pessoas que não têm tipo de contribuição suficiente, não porque elas não trabalharam, gente, elas trabalharam. Elas só trabalharam no mercado informal e não tiveram a oportunidade de contribuir. Essas pessoas nunca deveriam ser afetadas por novas políticas públicas de recrudescimento dos direitos delas, porque foram muito importantes. Mariela Pitari, falando com a gente direto. Você está falando com a gente da Itália, de Turim, é isso? Estou falando de Torino. De Turim, de Torino, como dizem vocês aí, Torino. Legal. Muito obrigado, Mariela. Vamos acertar uma colaboração, uma ponte de colaboração entre nós aqui no Brasil e você aí na Itália, para dialogar sobre o tema da economia. Eu sei que você tem novos projetos, novas pesquisas em andamento. Assim que você tiver possibilidade de voltar aqui para nós, maravilha. Obrigado demais. Com certeza, em brevíssimo eu estarei de volta em Fortaleza. Sim, tá bom. Falando com a gente então, direto do Brasil. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Muito bom. Gente, simplesmente coautora da nota brasileira do livro da Clara Mattei. Realmente muito importante. A gente às vezes não tem ideia da relevância desse povo brasileiro espalhado pelo planeta. Muito legal. Muito obrigado, Mariela, por ter vindo.